Pai, nós te agradecemos por essa temporada, por esse tempo que nós temos vivido. Pedimos que o Senhor, meu Pai, nos alinhe, nos faça sempre bons discernidores da tua palavra e que toda sonolência espiritual nós declaramos que cai por terra. Pedimos que o Senhor levante os filhos dessa geração para que possa profetizar acerca de todas as coisas que o Senhor tem. Eu abençoo os teus filhos para que eles sejam cheios e fortes nessa geração, para que eles sejam benditos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como nós estamos ministrando essa série falando sobre Benjamim, como temos explicado, a cada mês há uma essência, a cada mês há uma influência, a cada mês há uma frequência, né? E tudo com ência, e aí a gente vai ver que essa dinâmica do céu sobre a terra é muito importante. Entramos então no 9º mês. Nono fala de gerar. 9, e também no calendário civil entramos no 3º mês. Lembre-se, o calendário hebraico sempre tem dois começos de anos, o religioso e o civil. Então, no calendário religioso, que começa em Abib, dado por Moisés, né, dado por Deus a Moisés, lá na saída da terra do Egito, em Êxodo 12, então estamos entrando no 9º mês do calendário hebraico. Se olharmos o calendário da criação, ou seja, o calendário civil, o calendário natural deles, nós estamos entrando então no 3º mês, o 3º mês, né? Que manifesta aí. Então a gente vai ver o gerar dentro da unidade do Pai, do Filho e do Espírito. Ou quando nós olhamos para a letra que representa o 3 no hebraico, ele é a letra Gimel, que vem de gamel, ou seja, camelo, né? A gente pode conjecturar isso, o Gimel tendo uma relação com o gamel, que é o camelo, que é uma conotação de aqueles que carregam as provisões. Então nós podemos declarar em nome de Jesus que o Senhor gerará provisão abundante na tua vida. Amém? Olhando para esse ponto, nós já podemos entender que o mês de dezembro, nós estamos entrando, né, no mês de dezembro, 12º mês do calendário gregoriano, nós vamos ver que esse é o mês onde há mais recursos financeiros sendo manifestos, né? Onde as pessoas recebem dobradamente. Olha que interessante. Quando olhamos a posição de nascimento de Benjamim, você vai ver que ele estava indo para Efrata, e Efrata significa isso, um monte de cinza e o lugar da frutificação. Olhando para o natural, esse é o momento aonde há frutificação, aonde há a dupla manifestação ou a dupla porção de renda. Porém, há um espírito, como nós estávamos falando, de magia entrando, um espírito de feitiçaria, um espírito de entorpecimento. Olhando para esse ponto, ontem nós falamos então sobre Benjamim, os decretos de um pai que muda o destino de um filho. Hoje eu quero falar então de mais algumas série de fatores. Lembre-se, nós sempre vamos ver a tribo, o mês, nós vamos ver também a letra, que cada tribo ele tinha uma letra que correspondia, também a bandeira dessa tribo e a luta, ou seja, o trono que enfrentamos ou a atmosfera espiritual que enfrentamos. Amém? Volta a sempre falar alguma coisa, porque às vezes as pessoas entram, né, até entram no canal ou em postagem e às vezes manifestam as suas críticas, né? Ah, mas isso daí, o evangelho é muito simples, isso daí é heresia, fora da Bíblia. Irmãos, veja, quando nós entramos para dentro da estrutura fé, nós vamos ver que em Cristo nós temos salvação, mas, como nós temos até indicado para vocês, exemplo, aquele livro A Vida Crucificada, e eu pego aqui a palavra de Tozer, que ele diz o seguinte: nós não podemos somente nos contentar com a salvação, nós precisamos ir mais além. O Senhor não veio somente para que eu seja salvo, o Senhor veio para que nós possamos ser restaurados também em governo. Então, quando nós falamos da graça, nós falamos da salvação, nós falamos da ida para o céu, nós falamos da nossa vida no céu.
como salvação, nossa entrada no céu. Não vou nem dizer nossa vida no céu, mas nossa entrada no céu. Porque a nossa vida no céu também vai ser manifesta pelo reino, ou seja, aquilo que você fez aqui manifesta lá. Então, eu tô abrindo uma janela aqui, irmãos, porque a gente tem uma fé muito comunista. E eu não quero aqui entrar em partidos políticos, não, mas nós temos uma fé muito comunista, a fé da igualdade. Todo mundo vai ser igual. Não, que a Bíblia nunca nos deixou isso claro. A Bíblia diz que cada um receberá segundo a sua obra. Ou seja, nós entraremos no céu, mas o que você vai ser no céu já não depende de Deus, depende de você. E o próprio Jesus deixa muito claro isso. O próprio Jesus, em Mateus 5, versículo 17, 18, 19, ele deixa isso explícito. Ele diz assim: não pense que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar, eu vim completá-la. Deixa eu abrir aqui, né? Mateus 5, 17. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio, ou seja, nenhum iude, né? Ou um ponto, cairá por terra sem que até que se cumpra. Mas olha o versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, o que Jesus está dizendo? Que mandamento? Ele está dizendo da lei. Infelizmente, quando nós falamos da lei, nós a única coisa que pensamos é a lei sacrificial, do sacrificar o cordeiro, desse rito sacrificial. Mas não, querida, a lei ela é muito ampla, tem a lei, tem os mandamentos, tem a ordenança, tem os estatutos, ou seja, o que ele está dizendo aqui é da lei moral, da lei até mesmo às vezes cerimonial, como as festas, é uma lei cerimonial, né? O problema é que a gente está mais ligado na lei sacrificial. Eu não sei se há uma outra nomenclatura, mas eu nomeio eles assim, a lei sacrificial, ou seja, dos sacrifícios, da remissão, do perdão. Isso nós temos em Cristo Jesus e não precisamos mais de sangue para abrir porta, porque Ele é a porta. Mas quando Jesus diz no versículo 19, olha, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então veja que o Senhor ele está dando uma escolha. Irmão, você obedece aquilo que está na palavra por completa, porque infelizmente parece que a gente só tem a palavra do Novo Testamento. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, então por que você carrega o Velho Testamento na tua Bíblia? Porque se a gente arrancar o que nós chamamos de Velho Testamento, nós arrancamos a criação, nós arrancamos a manifestação de Deus, nós arrancamos toda a presença e manifestação profética, e está tudo no Antigo Testamento. E os Salmos, né, e tudo mais, e nós arrancamos isso da Escritura, porque nós não validamos mais. E ele está dizendo, olha, se vocês obedecerem isso e ensinarem as pessoas a obedecerem, vocês serão grandes no reino dos céus. Se vocês não obedecem, se vocês não ensinam, não tem problema, mas vocês serão menores no reino dos céus. E aí no versículo 20, ele diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito as escribas dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, o entrar no reino dos céus é o sacrifício de Jesus. Porém, o que você será no reino dos céus vai depender da tua obediência, vai depender da tua manifestação, vai depender dos princípios que você coloca em prática. E o que nós estamos ensinando aqui para você não é substituir Jesus e não é menosprezar a obra de Cristo de nenhum modo, querido. O que nós estamos ensinando aqui vocês é exatamente obedecerem a Cristo de uma maneira mais profunda. Nós sabemos que Cristo te levará para o céu, amém. Ele manifesta a vida aqui na terra, amém. Cristo é o nosso Deus, amém. Mas nós precisamos obedecer a palavra dele. Porque a gente está muito acostumado a falar, eu estou em Cristo, mas eu não obedeço o que Cristo fala. E o próprio apóstolo João diz isso. Vocês dizem que me ama, porém não obedece a minha palavra. Isso, vocês são mentirosos. Porque aquele que ama, obedece. Então, mediante isso, nós vamos ver o quê? Como nós falamos ontem, uma tribo, ou seja, é uma luta que nós temos, na verdade, uma essência que nós temos. Esse é o mês dos filhos. E, literalmente, nós vamos ver que esse é o mês onde os filhos começam a se afastar dos pais. Essa é uma frequência. Pastores, escutem isso e façam prova.
Quantas vezes nós já vimos que é no fim do ano que as pessoas começam a se afastar das suas igrejas, e no começo do ano onde eles transitam para outras igrejas ou saem da igreja. Por quê? Porque agora começa o quê? O tempo do tirar o coração dos pais, e janeiro nós entramos o quê? No tempo, então, de Moloque, que é um espírito que devora os filhos. Então nós vamos ver os pais entregando os filhos agora e em janeiro os filhos sendo devorados por Moloque. E assim todo ano começa, continua. Foi uma visão, uma visitação que o Senhor há tempos atrás disse que nós começamos no orgulho e terminamos na sepultura, o nosso ciclo anual. Olhando para isso, então, nós vamos ver que amém. Nós vamos ver que essa manifestação de Deus trazendo para os filhos, esse é um tempo onde há uma bênção sendo ministrada para os filhos, esse é um tempo de uma bênção sendo ministrada, esse é o tempo onde os filhos têm que estar debaixo dos decretos de paternidade, porque é um pai que pode mudar o destino de um filho. O que as pessoas mais lutavam no que nós chamamos de Antigo Testamento? Todo o Antigo Testamento, querido, o que os filhos mais buscavam é a bênção de um pai. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e eu vou dar uma clareza, Jacó e Isaac, Esaú, meu Deus do céu. Jacó e Esaú, né? Estou colocando Isaac aqui de bandeja. Jacó e Esaú, eles brigam pela a bênção de Isaac. Jacó e Esaú, Esaú, na verdade, ele não briga pela terra, ele não briga pela herança, não, ele se desfaz da herança com muita... Não tem problema, a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura, fisicamente dizendo, era a porção dobrada de toda a herança. Porém, ele lutou e ele ficou chateado quando ele perdeu a bênção, ou seja, quando ele perdeu a herança da primogenitura, ele não teve problema. Quando ele perdeu a bênção da primogenitura, ele ficou chateado. Por quê? Porque eles sabiam que a bênção de um pai valida toda a manifestação na terra. Por isso, honra o teu pai e tua mãe e você você viverá bem na terra que o Senhor está te dando. Então, essa é uma promessa que tem uma bênção. Olhando para esse ponto, nós vamos ver então que Benjamim, a bandeira de Benjamim, o estandarte de Benjamim era um lobo e a letra era a letra Samic. Hoje eu quero trazer essas duas conexões, o lobo e Samic. O lobo, ele vai dizer sobre a manifestação profética. O lobo, ele vai falar da essência profética. Nalva, na verdade as tribos, elas entram o calendário hebraico, ele é um calendário lunisolar. Ele não é um calendário solar. Esse daí é a questão dos tronos. Os tronos são fixos, porém as tribos não. Ela varia muito porque há um ajuste, né? O calendário lunar ele é muito instável e o calendário solar ele é fixo, né? Mas o lunar não. Então ele sempre está variando entre datas. Também por isso que o calendário hebraico, se não falha a memória, em 4 anos, ele tem um mês a mais, que é o Adar 2. A letra é Samic. Essa letra, ela representa uma aliança. Veja, nós estamos dizendo então que nessa temporada nós estamos falando de uma atmosfera profética. Por isso, esse tempo é o tempo da magia. Quem nunca escutou daqui a pouco, né? Como da 1º de dezembro começa aquelas musiquinhas e dizendo e que a magia do Natal entre na sua casa, que a magia desse tempo, esse tempo mágico e tudo mais. Porque quando nós falamos de magia, nós falamos de um tempo de encantamento. Olha o que nós estamos dizendo. Esse é o tempo, querido, onde nós precisamos estar sóbrios, sendo e entrando dentro de uma atmosfera profética para receber os decretos e as bênçãos de um pai.
Porém, essa é a temporada onde há uma atmosfera totalmente mágica de encantamento para que as pessoas sejam desvirtuadas do seu caminho, para que as pessoas começam a receber revelações. Então, irmãos, preste atenção, esse mês, existe alguns meses que nós sempre vamos dizer isso, cuidado com as revelações que você está tendo. Julgue na palavra as revelações, tanto que você está tendo, quanto você está recebendo. Por quê? Porque pode estar debaixo de uma sentença, ou pode estar debaixo de uma ativação mágica. Quando pegamos para esse trono, né, o trono que opera, nós vamos ver que esse é um comando que está ligado muito à ira, ao fogo, assim dizendo, né? Esse é uma questão de violência. Olhando para esse ponto, você vai ver que é o tempo que muitas famílias aparentemente se ajuntam, mas aparentemente, quer dizer, na realidade, acabam nas discussões e brigas, né? Quem nunca terminou a festa de Natal o ano não dizer nunca mais eu piso na casa do fulano, eu nunca mais vou na casa do Beltrano, né? É só quem tem família para saber essas reuniões de família, né? Então, essa base de ira, essa base de violência, como nós falamos, esses ventos, falando ontem, né? Esses ventos começam a soprar e começa então uma atmosfera. Nós estamos entrando numa atmosfera aonde os nossos sentimentos e essa ira, essa raiva, essa ardência dentro de nós é despertada. Então, muitos começam a entrar em um manto profético pautado no espírito de ira, ou pautado nesses ventos que mexem com as emoções, trazendo muita discórdia. Então, essa é uma temporada de discórdia, essa é uma temporada profética da discórdia, onde as pessoas começam a receber revelação, onde as pessoas começam a receber discernimento profético, porém esse discernimento profético não ajunta ninguém, separa as pessoas. É um discernimento que vai trazer muita confusão. Então, cuidado com os espíritos de confusão nessa temporada. Essa é uma temporada onde precisamos estar ligado a essa bênção realmente. Por quê? Porque esse é um tempo onde o inimigo está lançando flechas de frustração e feridas com paternidade. Amém? Esse é um tempo onde o Senhor está renovando ciclos. Mas também o diabo renova os seus ciclos. Então eu vejo que no 12º mês, ou seja, 12 fala de governo, fala dessa manifestação de autoridade. Então estamos dizendo que estamos chegando num tempo onde há renovações de documentos e ciclos. Esse é um tempo onde os pais vão decretar para que os ciclos continuem sendo renovados, mas também há uma atmosfera que quer renovar ciclos de maldição sobre a vida das pessoas. Se nós olharmos para esse ciclo, né, estamos terminando então um ano, praticamente entrando no último ano, no último mês do ano. E esse é um tempo aonde nós precisamos entrar com um discernimento profético muito ajustado. Mas veja, irmãos, hoje eu estava ministrando pela manhã e uma das coisas que eu entendi. Abra a tua Bíblia em 2 Reis 3. Meu portão vai abrir, meus cachorros vai latir, né? Tô vendo ali. E vai ter a musiquinha de novo dos cachorrinhos. Vamos lá. Segunda Reis. O segundo Reis, eu sempre esqueço se é segundo, se é segunda. Mas é o 2. O Reis 2, né? Vamos lá. Versículo 3, capítulo 3, perdão. Verso 15.
Ora, pois, trazer-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Perdão, sobre Elias. Olhando para esse texto, nós vamos ver que Eliseu... Não, é Eliseu mesmo, né? Eliseu. Quando Eliseu tocava, perdão, quando Eliseu foi para profetizar, ele chama um tangedor. Por quê? O tangedor é aquele que aquele que entoava, dedilhava cordas, criando um som ou criando uma atmosfera. Então toda adoração, toda canção, ele vai gerar uma atmosfera. Se você parar para ver, meu irmão, todo esse mês ele é pautado em cima de canção. Onde você passa tem a musiquinha, aquelas musiquinhas lá, já é Natal, aquela coisa toda, né? E aí começa aquela música para onde você passa, aquelas músicas fluindo, criando uma atmosfera. Ou seja, todo tangedor ele vai criar uma atmosfera para profetizar. A atmosfera que eu estou é a manifestação do espírito de profecia que eu libero. Ministrando isso daqui, eu entendi uma coisa, e eu entendi por que o Senhor diz assim: julgue a profecia. Por que o Senhor diz para não julgar o profeta, e sim a profecia? Porque o profeta, ele simplesmente vai canalizar o espírito ou a atmosfera. O profeta, ele só vai entrar na rede, nas conexões. O profeta, ele só entra na rede e libera. Então, para o profeta, o que ele está liberando é verdade, porque ele está sob a influência de um espírito. O profeta, ele tem essa sensibilidade de se conectar às atmosferas para profetizar. E aqui está o problema. O verdadeiro profeta, ele pode se conectar com as falsas frequências. O verdadeiro profeta, ele pode conectar as falsas frequências ou os espíritos de engano. Não há um bloqueio para isso. Porque o profeta ele vai entrar na atmosfera. Veja, quando nós olhamos para o profético em Israel, no tempo do Antigo Testamento, você vai ver que muitos profetas estavam liberando palavras. E por isso, vamos colocar aqui o rei, ele falou, chama um profeta lá de Judá. Por quê? Porque todo profeta de Israel estava sobre a atmosfera de Jezabel. Ela criou na nação, e por isso ela sustentava 800 profetas na mesa dela, para que esses profetas continuassem a gerar uma atmosfera, e essa atmosfera, ou seja, ela era, como que eu posso dizer? Ela era o Wi-Fi, ela era o roteador, e todos os profetas, então, estavam conectados a essa frequência e liberando palavras, segundo segundo o espírito dela. E isso nós não vamos ver somente no Antigo Testamento, nós vamos ver no Novo Testamento, na quarta igreja, como eu sempre costumo dizer, uma igreja top, uma igreja poderosa, uma igreja de fé, uma igreja de obra, uma igreja de amor, uma igreja de atitude, uma igreja poderosa, porém, ela tinha uma atmosfera profética de Jezabel. Então, por isso o Senhor diz, julgue a profecia. Porque dependendo do ambiente que o profeta se encontra, ele pode trazer a profecia segundo o espírito daquela região. Então julgue a profecia, sempre julgue a profecia e não o profeta. Nós vamos ver, por exemplo, aquela história do profeta velho e do profeta novo. Né? Olha que interessante. O profeta novo vai lá, traz a palavra, o profeta velho vai lá e diz, olha, assim diz o Senhor, pode vir. E depois que ele traz a profecia errada, o cara morre, a palavra do Senhor vem sobre ele. Ou seja, ele estava se conectando, ele se conecta ao espírito da cidade, do altar que aquele profeta novo foi confrontar. Aquele profeta velho canaliza, ou seja, ele entra na frequência do altar que o profeta bateu,
é aquela frequência, aquele espírito engana esse profeta novo ele volta e de repente esse profeta velho se conecta em Deus de novo e traz uma palavra de Deus dizendo: você vai morrer porque você me desobedeceu. Uau! Que loucura é essa? Porque o profeta ele vai se conectar às frequências das atmosferas que estão ligadas no lugar. Por isso nós precisamos mergulhar, querido, na adoração e na verdade na palavra. Esse é o tempo de que os mentores, os pais espirituais ligados na palavra, vão trazer os filhos para dentro de uma atmosfera correta. Por quê? Porque o pai sempre vai gerar uma atmosfera. Por isso não podemos caminhar sozinhos. Por isso não podemos caminhar isolados, porque estamos sempre suscetíveis ao espírito de engano, ao espírito da orfandade, ao espírito de Belzebu, que é o falso Jesus. Então precisamos estar sempre conectados. Esse é o tempo de fazer uma limpeza, esse é o tempo de trazer essa limpeza, e como nós viemos nesse tempo de limpeza, quebrando todas as frequências e principalmente, como eu disse, esse é o tempo onde todas as raivas, rancores são novamente ativados. Eu vejo esse tempo de paternidade em 3 momentos. Começo do ano, janeiro, quando nós vemos Cronos. Depois nós vemos no meio do ano, quando nós vemos então o comando de Apolo. E agora no final do ano, quando nós vemos o comando de Sagitário. Ou seja, 3 momentos onde a paternidade é acentuada, ou seja, é estabelecida. Para que as pessoas continuem sempre nos ciclos e nas atmosferas de engano e de sonolência. Nós precisamos, com muita sabedoria, nos desconectar de todas essas frequências. Por isso, esse é o mês da profecia, esse é o mês do lobo, esse é o mês onde nós vamos ou conectar com a verdadeira atmosfera profética, ou nos conectaremos com a falsa atmosfera profética. Esse é o tempo, querido, onde eu vejo as pessoas caindo em erros e enganos terríveis, onde as pessoas simplesmente começam a tomar decisões pautadas nas suas emoções e pautadas na raiva e na ira. Pessoas que simplesmente só estão pautadas na raiva e simplesmente nas suas feridas. E essas feridas causam uma conexão para que você se conecte a essa atmosfera da magia e não da profecia. Por isso, eu termino dizendo de Samek. Samek é a letra da aliança. Esse é o tempo que o Senhor está renovando a aliança. Esse é o tempo que o Senhor está renovando a aliança com os filhos. Esse é o tempo da paternidade do Senhor renovando a aliança, dizendo: eu sou teu pai e eu renovo a aliança, eu te chamo para perto e te abençoo, eu decreto sobre a tua vida e declaro que as alianças são novamente restauradas. Nós precisamos entrar nesse nível de aliança com o Senhor. Nós precisamos entrar nesse nível de alianças para saber que espírito que eu estou entrando para receber as revelações. O último dia será pautado de falsas profecias. O último dia será pautado de falsos discernimentos. No último dia será pautado de falsas direções. O próprio Senhor diz isso em Mateus 24, no versículo 1, 2 e o versículo 11, que eles se levantarão muitos falsos profetas. Então, esses falsos profetas não é os que estão dando falsas profecias, mas é que está conectado às frequências dos falsos espíritos. Então, entenda isso, porque esses espíritos podem até fazer coisas verdadeiras, ou seja, acertar nas suas direções, porém, eles conduzirão as pessoas para o erro e sair do caminho da verdade. Por isso eu quero te abençoar novamente esse dia, declarando que todas as frequências erradas sejam quebradas em nome de Jesus. Tudo aquilo que está te chamando para quebrar vínculos, quebrar alianças, se não é da parte do Senhor, nós declaramos quebrado. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos
que a atmosfera do teu Santo Espírito e do testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia, esteja sobre a vida dos teus filhos. Toda magia, toda conexão, todas as feridas, todas as revoltas, toda a ira, seja agora apagado e curado pelo sangue de Jesus. Mas que os teus filhos entrem numa atmosfera profética tão poderosa em ti, que eles estarão sempre lúcidos e sóbrios, e eles não serão entorpecidos pelo vinho do engano. Nós declaramos que as atmosferas de Júpiter, de Zeus, não conectará, e eles não entrarão no engano e nem nas quebras de aliança, mas nós declaramos a aliança do Senhor renovada sobre eles, e que o Senhor estabeleça o teu governo e a tua identidade sobre eles. Eu abençoo os teus filhos, para que eles continuem sendo filhos, e nós declaramos que esse espírito de filho esteja sobre eles, para que eles não entrem na orfandade. Toda a capa do órfão nós arrancamos agora em nome de Jesus e declaramos potência multiplicadora sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Lembrando, queridos, que existe duas formas de você profetizar: sendo órfão ou sendo filho. Olha o que a Bíblia diz em Joel: e nos últimos dias, os teus filhos profetizarão. Os velhos terão visões, os sonhos, e os jovens sonharão, terão visões, uma coisa assim. Mas, quando ele fala do profetizar, ele diz assim: e os filhos profetizarão. Então, a atmosfera profética sempre está pautado na atmosfera de filiação. Amém? O órfão sempre vai conectar uma frequência errada, mas os filhos sempre se conectarão ao Espírito do Pai da eternidade, Jesus Cristo, e o testemunho dele, ou seja, os frutos do Espírito Santo em mim, trazendo testemunho da pessoa de Cristo. Esse, como diz Apocalipse, é o Espírito da profecia. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, e eu declaro, como Pai apostólico, bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, e esse mês será um mês extraordinário, um mês poderoso, um mês profético, um mês de direção e um mês de avanço sobre a tua vida, e você não perderá a tua sobriedade. Nenhuma atmosfera maligna entrará na tua casa, nenhuma frequência de magia entrará na sua casa, nenhuma obra dos duendes entrará na sua casa. Porém, eu declaro que o Espírito da verdade entra dentro da tua casa, trazendo ativação em nome de Jesus. Shalom, queridos, Deus abençoe.